começar esta obra de Deus, a evangelização da lei de Sião, o selo de Deus escrito na fronte, na testa, começando por Jerusalém. No entanto, ao chegar em Israel, fui impedido, fui roubado, fui usurpado, fui preso por fazer obediência à palavra de Deus. Portanto, eu fui para Israel por pelo menos dois ou três motivos. Um foi para levar as boas novas da evangelização da lei de Sião, o selo do Deus vivo escrito na testa, na fronte dos novos eleitos ou novos escolhidos de Deus por mim mesmo em nossos dias. O outro motivo foi para fazer o que vou citar agora. Ezequiel capítulo 4, a partir do versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele o nome da cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação e levanta contra ela uma trincheira e põe contra ela arraiais e põe-lhes arietes em redor. Versículo 3. E tu toma uma sertã de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade caída, a cidade prostituta, a cidade assassina e sanguinária de Jerusalém. E dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Isto servirá isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitarás sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, a maldade da nação pecaminosa de Israel, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade, a maldade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro até que cumpras os dias do teu cerco. E toma trigo e cevada, e favas, e lentilhas, e milho e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás, e a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás. Portanto, irmãos, a minha ida até a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel, né, a partir do dia 28 de fevereiro deste ano corrente de 2019, não foi para turismo ou algo aleatório, né? Como vem fazendo a humanidade inteira, como vem fazendo toda a terra ou a humanidade inteira, seguindo ou imitando as abominações desta casa pecadora, desta nação pecaminosa de Israel. Ou seja, quando ali cheguei naquele território para levar as boas novas da evangelização da lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, quando ali cheguei para praticar do mesmo sacrifício que fez o profeta de Deus no passado chamado Ezequiel, também denominado de filho do homem,
Porque o filho do homem, o vivo filho de Davi em nossos dias, eu sou este último Adão de Deus, né? Para esta época, e portanto, conforme determinação do eterno Deus Criador, eu também, né? Eu fiz a minha parte, eu fui para a casa de Israel, né? Para que ali fosse divulgado, para que ali fosse proclamado, para que ali fosse comunicado ou ainda feito a evangelização da lei de Sião, o selo do Deus vivo, começando por Jerusalém, conforme Deus me determinou outrora. Mas não fui para lá, não fui para Israel, somente para a evangelização. Fui também porque tinha que fazer este sacrifício, semelhante fez Ezequiel no passado. Todavia, ao chegar em território assassino e sanguinário, em território terrorista, né, ladrão e usurpador, que foi ou ainda permanece sendo a casa de Israel, ali eu fui preso e fui roubado, porque todos os meus pertences Israel confiscou e até hoje ainda não recebi. Israel confiscou todos os meus pertences em uma mochila, né? Inclusive dentro desta mochila tinha 3 ou 4 HD externos, com toda esta obra literária ou profética de Deus por mim escrito nos dias de hoje. Então o pago que recebi da nação pecaminosa de Israel foi só desprezo, prisão, né? Prisão e os meus pertences, né? Que continha a obra de Deus literária ou profética em nossos dias, né? Porque este livro de Deus por mim escrito nos dias de hoje, outrora, né? Outrora toda esta obra ainda está retida ou contido, né, dentro da minha bagagem que desapareceu. Até hoje não recebi os meus pertences, né, contendo a obra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus afirma que Israel rejeitou o bem. Israel não só rejeitou o bem, mas toda a luz de Deus no passado e agora no presente, né? Em nossos dias, Israel permanece rejeitando o bem, Israel permanece trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Por esta razão, lá eu sofri constrangimento, lá eu sofri perdas e danos, né? Porque além da prisão que levei, né, em território de Israel, mais precisamente na cidade de Tel Aviv, né? Mais precisamente na cidade de Tel Aviv, passei 2 ou 3 dias, 3 dias e 2 noites, ou 3 noites, uma coisa assim, né? Em prisão, em cela, né? Dentro do território da nação pecaminosa de Israel, além do que, fora o constrangimento, perdas e danos, né? Todo o meu material profético ou espiritual, né? Toda a minha bagagem foi roubada, foi sequestrada, foi usurpada por esta nação pecaminosa de Israel, que sempre rejeitou o bem, sempre rejeitou a luz do Senhor.